tesouro, é a minha salvação. Te entrego a minha vida, meu Deus, em tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode sentar no seu lugar. Que bom, né? Que estamos aqui mais uma vez para adorar a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos participar da ceia do Senhor, que esse mês nós não tivemos ainda, né? Porque estávamos impedidos de nos reunir. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15, um texto bastante conhecido, mas eu quero mostrar coisas aqui importantes para você. E esses ensinamentos têm que ficar vivos dentro de nós. Esse capítulo 15 aqui, ele nos faz avaliar se de fato nós somos cristãos e estamos em Cristo. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção. Há muitos que estão na igreja, mas estão fora de Cristo. Esse é o título da mensagem, né? Vai aparecer aí para as pessoas que estão acompanhando em casa. Muitos estão na igreja, mas estão fora de Cristo. João capítulo 15, né? Isso. Diz assim, ó: a videira e os seus ramos. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam-no no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Deixa aberta aí a sua Bíblia. Preste atenção nisso aqui. Era muito comum na linguagem dos profetas eles falarem de Israel como uma vinha, como uma videira. Você vai encontrar essa linguagem pelos profetas, principalmente os profetas menores. Eles usavam muito essa linguagem de Israel como a videira de Deus. Então isso era algo conhecido, uma linguagem conhecida. Jesus utiliza-se dessa linguagem e diz: não, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E aqui ele diz que ele é a videira, o Pai o agricultor,
e que nós somos os ramos. E que todo ramo que está nele e não dá fruto, ele faz o quê? Ele corta e lança fora. Aquele que está nele, ele limpa para que produza mais frutos ainda. Assim são árvores frutíferas. As pessoas sempre estão cuidando para que não peguem bicho, sempre estão podando e etc. O mesmo Deus ele faz conosco. Quando nós estamos ligados nele, ele também, através da sua palavra, exerce em nós a sua disciplina. E muitas vezes nós somos podados, muitas vezes nós somos limpos, exortados, e isso acontece por meio da sua palavra. Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Isso aqui é algo importante para você entender. Nenhum de nós, e eu sempre falo isso aqui, poderemos alegar a Deus falta de oportunidade, falta de direção, falta de aviso. Não. Ele disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quer dizer, e se você não estiver limpo, é porque você não tem dado ouvidos à voz de quem? A voz de Deus. Eu quero dizer para você que quem transforma o homem é Deus. Mas Deus ele não faz mágica. Deus ele nos chama, e a partir do momento que nós somos atraídos por ele, entra da nossa parte uma responsabilidade pessoal. Quando você lê, por exemplo, lá no livro de Tito, o apóstolo Paulo vai dizer que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, com o propósito de fazer o quê? Nos educar, nos instruir, nos ensinar. Nós somos atraídos por ele, ele nos chama e nós recebemos a responsabilidade. Lembra quando Jesus disse assim, lá em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, ele faz um convite interdenominacional, e ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, a responsabilidade pessoal é minha e sua. Ele disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Você tem obedecido? Você tem seguido as instruções? Porque Deus não vai tocar em você e em ninguém com uma varinha mágica e no outro dia você vai ser um crente nota 10. Não, isso não vai acontecer. Ele vai atrair você e ele vai apresentar a você o ensino dele. Ele vai dar a você o jugo dele, que é leve, mas não deixa de existir. Ele vai colocar em você, para que eu e você possamos, através da instrução de Deus, apresentarmos frutos que vêm dele mesmo. Ele diz que nós não podemos produzir frutos de nós mesmos. O fruto que nós produzimos é um sinal que nós estamos conectados, estamos ligados em quem? Nele. Logo, se eu e você não apresentarmos frutos, então nós não estamos ligados nele. E isso é muito importante. Por isso esse título. Há muitas pessoas dentro da igreja, mas fora de Cristo. O fato de estar na igreja, ele não faz de você uma pessoa segura. E ainda que você exerça um título, como eu, por exemplo,
estou à frente desse trabalho aqui, sou o seu pastor aqui da igreja, mas isso não garante a minha salvação, isso não faz de mim uma pessoa salva. Mas os frutos que eu apresento ou deixo de apresentar, que não são meus, eles são de Deus. Porque alguém pode dizer assim: ah, mas nós não somos salvos pelas obras. Aliás, esse é o assunto que mais rende na internet, né? Nós não somos salvos pelas obras. Nós não somos mesmo. Nós somos salvos para as obras, não pelas obras, mas para as obras. Logo, não tem como você separar uma coisa de outra, porque se você foi salvo, o salvo manifesta frutos que vêm de quem? De Deus. Ou então ele não foi salvo, ou então ele não é salvo. E aqui está o grande problema, porque ele disse que se estivermos supostamente nele e não dermos frutos, nós somos o quê? Cortados. E quando ele diz lançado no fogo, ele refere exatamente ao juízo final, à condenação eterna. Não é simplesmente: ah, fica aí então, tudo bem, eu te aceito do jeito que você quer viver. Não, isso aí vai ter consequência. Essa rejeição, ela vai custar caro. Nós fomos chamados para dar frutos, e ele é a videira. Olha que coisa interessante. Deus não manda eu, você e nem ninguém criar nada, inventar nada, buscar uma nova revelação, uma nova direção. Não, a ordem é que eu e você imitemos a Ele. É a Ele que nós temos que imitar. Paulo diz: tomai exemplo de mim, assim como eu tomei de Cristo. Quando você lê Efésios capítulo 5, versículo 1, ele diz que nós temos que imitar Ele como filhos amados. Se eu e você olharmos para a Bíblia, se nós fizéssemos isso todos os dias, que é exatamente isso que ele pede, que eu e você imite ele. Como que Jesus se comportava diante das ofensas? Como que Jesus se comportava diante das perseguições? Como que Jesus se comportava diante de um necessitado, de alguém que dependia de compaixão, que precisava de misericórdia? Então, ali está a lição de vida para mim e para você. Não é para você criar uma doutrina, um método, um meio de vida. Não, é simplesmente para você olhar para aquilo que está pronto e você fazer exatamente igual, você imitar. A pergunta é: não responda, apenas pense. Será que quando nós olhamos nesse contexto em que nós vivemos, é isso que tem acontecido? E a resposta é: não, isso não tem acontecido. E não tem acontecido entre pastores, não tem acontecido entre obreiros, não tem acontecido entre bispos, não tem acontecido entre membros. Nós não temos visto isso acontecer. As pessoas agem por conta própria, fazem o que lhe dão na cabeça. E essa é a prova de que ela não está ligada nele. Quando eu e você somos chamados, presta atenção, ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, faça exatamente como eu faço. Você tem que me imitar, você tem que copiar, você tem que ser igual, você tem que ser parecido. E não é isso que nós vemos. Como que nós lidamos com as ofensas? Como que nós lidamos com as perseguições? Como que nós lidamos com os necessitados? Como que olhamos para as pessoas e muitas vezes com desdenho, fazemos pouco caso das pessoas e queremos dizer que o amor de Deus está em nós? Isso é mentira. Ele não está em nós, porque se ele estiver em nós, nós somos parecidos com ele. Diga glória a Deus, parecido com ele. E não é o que nós vemos. Nós vemos todo mundo correndo de forma individual. Cada um vive a sua vida. Se tornar cristão, presta atenção, você que está aqui e você que está me assistindo em casa. Se tornar cristão é fazer parte da família de Deus. Você passa a fazer parte de uma família. Qual o papel da família? Um ajudar, ou embora
a gente não veja isso, né? Na maioria das vezes, na prática, nós não vemos isso. Mas esse é o papel da família. Um ajudar o outro. Família. Quando nós nos tornamos cristãos, nós passamos a fazer parte da família de Deus. E que família é essa? Que nós não conversamos, não sabemos o nome das pessoas. Naturalmente que não é possível a gente saber o nome de todo mundo e conhecer a vida de todo mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o problema é que nós não conhecemos ninguém. Ninguém mesmo. Nós nos isolamos no nosso mundinho, sabe? E a gente se sente mais de Deus do que o outro. A gente tem muito mais facilidade em apontar o dedo para alguém do que estender a mão para ajudar essa pessoa. Nós andamos na contramão daquilo que ele fazia. Quando aquela mulher foi pega em adultério, o que a lei dizia? A lei dizia que uma mulher pega em adultério, ela deveria ser apedrejada e morta. A mulher é pega em adultério. O que eles querem fazer? O que eles querem fazer? Matar ela. E não é só quem encontrou, todo mundo. Porque todo mundo estava de posse de uma pedra. Todo mundo. Não foi só quem pegou, não. A plateia também. Todo mundo com a pedra na mão, pronto para matar ela. O pecado dela, olhe para mim, foi visível. Foi notável. Alguém viu. A pergunta é: os que estavam ali pecavam também, não? Ou não? Sim. A diferença é que não foram pegos em flagrante. Tem uns que é especialista, né, em fazer as coisas escondidas. Mas eu quero dizer para você que Deus está vendo. Não há sequer 1 milímetro desse universo que Deus não esteja lá, olhando para você, vendo tudo que você faz, aonde você anda. Você sabia que se nós partíssemos desse princípio, nós apontaríamos menos as pessoas? Menos. Quem é que já não teve uma desavença com alguém? Eu não sei para quem eu falava isso. Para alguém eu falava isso essa semana. Sabe que aonde tem pessoas, tem problema. E se não tiver, tem alguma coisa errada. Porque onde tem pessoa, tem problema. Não adianta. Tem problema, tem contenda, tem intriga. Não adianta. E aí, às vezes, no meio dessa situação, no calor da situação, um fala do outro e fica bravo. Ah, fulano fez isso, não sei o quê. Onde já se viu, coisa e tal, e pá. E a gente fala. Se a gente descobrir que alguém falou de nós, como é que a gente fica? Fica bravo ou não? Manifesta, né? Manifesta ou não? A legião já vem, né? Não, você não sabe o que eu descobri. É? Lá no seu íntimo lá. Responda para você. Você já falou da pessoa também, não? Já, né? Ah, ela não viu? Ah. E aí quando não vê, não é tão grave. Ah. Mas Deus viu. Parabéns, hipócrita. Por que quando é com os outros nós ficamos bravos? Bravo com as pessoas. Mas quando é nós que erramos, a gente sempre ameniza. Olha, eu só fiz isso. Ah, só? Esse mesmo ato, se o outro fizer, você não sabe o que ele fez. Ó, já mudou. Era só, agora já não é mais só. Não era tão grave, agora se tornou. Olha só que coisa. Como que você está vivendo? Qual a cultura que controla você? Qual? A do mundo? Você é igual às pessoas? Ah, então você não está ligado nele. Nós temos que imitá-lo em tudo. Como foi que Pedro perguntou? Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? Porque havia uma cultura que dizia o seguinte: olha, até umas 7 vezes, se a pessoa errar, você perdoa. E Pedro era afoito, né? Andava, na maioria das vezes, na flor da pele.
E ele já queria essa resposta já para depois tomar uma decisão, né? Vem cá, Senhor. É verdade que é 7? Jesus disse: não. É 70 vezes 7. Não sei quanto dá isso. 490, acho, né? Mas ele não estava falando, não. Esse número é para dizer que o perdão é algo ilimitado. Quantas vezes por dia Deus perdoa você? Você não é capaz de contar. Ninguém é capaz de contar. A gente já acorda pecando. Não, sim. A gente já acorda, a gente já dorme, às vezes, com um pensamento ruim, ou com algo que Deus condena, e já acorda com ele. Ah, hoje fulano não me escapa. Ah, é? Ó, dormiu e acordou assim? Guardou a ira? Ah, por isso então que a palavra não produz. É o que está escrito lá em Tiago, capítulo 1 e 2. Despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, e acolhei em vós a palavra implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. A palavra pode ser forte, mas se jogar ela no lixo, não vai adiantar? Não vai adiantar nada. E tem gente assim. Tem gente que é um tambor de lixo, de tanta coisa ruim que ela guarda dentro dela. Você sabe que é muito fácil a gente fazer isso, né? A gente tem por costume de guardar coisas que não prestam, né? Se eu mandar pegar uma sacola ali agora, eu não vou fazer isso, né? E sair falando para as mulheres que estão aqui, para os homens: pegue tudo que tem aí na sua bolsa, na sua carteira, jogue aqui nessa sacola que não presta. Você sabe qual é o resultado? Essa sacola vai encher, irmão. E se bobear, nós vamos ter que pegar outra. Nós somos especialistas em guardar coisa que não precisa. E o que é para a gente guardar e aprender e cuidar, que é a palavra de Deus, a gente não guarda. É para imitá-lo. Fulano fez tal coisa para mim. Espera aí, deixa eu ver aqui como que Jesus sairia dessa situação. Eu vou fazer igual. Ele mandou fazer igual, eu vou fazer igual. Os irmãos de Jesus disseram assim: olha, você poderia descer lá em Jerusalém e já fazer esses milagres que você está fazendo, assim todo mundo já vê. Jesus: não, se eu for lá agora eles vão me matar. Como assim? Está com medo de morrer? Está fugindo da situação? Não. Está ensinando para mim e para você que há tempo para todas as coisas. Há o tempo de ir e há o tempo de não ir. Tem hora para tudo. E se você agir, nós já pregamos isso aqui, fora do tempo, você vai trazer problema para a sua vida. E muitos problemas. Existe o tempo de Deus. E esse tempo de Deus, ele acontece de forma natural. Ele acontece na sua vida. Então, eu e você fomos chamados, e você que está assistindo também, para dar frutos. Frutos. As pessoas têm que olhar para nós e elas devem ser atraídas pelos frutos que Deus se manifesta através da minha vida e da sua vida. Nós temos que influenciar as pessoas. Do contrário, nós somos mais um grupo de religiosos. A religião não produz salvo, ela produz hipócrita, mentiroso, enganador. O evangelho verdadeiro não. Ele transforma o homem. Ele muda a pessoa numa nova criatura. Veja a história de Nicodemos. Não faltava em Nicodemos conhecimento. Não. Nicodemos era instruído, muito mais do que eu e você. Conhecia sobre as leis de Moisés, sobre o Velho Testamento, mais do que qualquer pastor. Mas ele não tinha experiência com Deus que só o salvo tem. E ele pergunta para Jesus: o que faço para ver o reino de Deus? Jesus disse: ninguém pode ver se não nascer de novo. A primeira coisa é nascer de novo. Quem nasce de novo é novo.
Se não nasce de novo, não é novo. Não é novo. Essa é uma das maiores necessidades que nós temos hoje. Conhecemos de igreja, conhecemos de teologia, discutimos visões teológicas, nós somos especialistas nisso aí. Cadê os frutos? Você é parecido com ele? Ele trataria o irmão do jeito que você está tratando? Ele faria isso? Ele faria acepção de pessoas, como muitas vezes nós fazemos? Ele fazia isso aí? Ou ele faria isso se ele estivesse aqui? Não. Então nós estamos fazendo o que dentro da igreja? Nós estamos parecido com quem? Porque se eu e você não parecemos com ele, nós estamos perdendo nosso tempo. E aí as pessoas não gostam de ouvir isso. Elas ficam bravas com a gente. Mas vai fazer o quê? Vai mentir para você? Eu recebi. Eu tenho que testemunhar isso. Eu tenho que testemunhar. Eu recebi alguns convites de amizade no meu Face de alguns irmãos da África. Provavelmente eles vão ver esse vídeo aqui.